Você ouviu o que ele nunca disse. Sentiu tudo, mesmo quando ele te negava com o silêncio. Mas esse silêncio nunca foi vazio. Ele era um campo de preparo, um espaço sagrado onde o coração dele lutava com a própria verdade. E agora, ele está prestes a falar. E quando isso acontecer, nada será como antes. Porque o silêncio dele não era ausência, era um processo. Era o lugar onde ele precisava se encontrar antes de te alcançar. E cada palavra que ficou guardada vai carregar não só a voz dele, mas também a alma. Você está pronta para ouvir o que sempre soube? Está pronta para receber o que já sentia antes mesmo de acontecer? Quando a voz dele chegar, ela não virá sozinha. Ela trará memórias, curas, revelações. Ela trará o reencontro, porque o silêncio foi o casulo, mas a fala será o nascimento. Prepare-se. A verdade que você esperou por tanto tempo está vindo com intenção. Você achou que o silêncio dele era o fim, que o que vocês viveram se perdeu no tempo e que tudo o que restou foi essa ausência ensurdecedora que parece gritar mais do que qualquer palavra. Mas eu preciso te dizer com toda a verdade que habita o plano espiritual. O silêncio dele nunca foi vazio. Ele era, e ainda é, um campo sagrado de transição. Uma ponte invisível entre quem ele era e quem ele está tentando se tornar. O silêncio dele não é um castigo para o seu amor. É um espelho para o que ainda precisa ser ouvido dentro de você. Porque enquanto você esperava uma resposta dele, a sua alma já estava falando com você. Já estava te pedindo para voltar. Voltar para o centro. Voltar para o si e a sua frequência. Voltar para o ponto onde você não precisa mais que ele diga "eu sinto" para saber que ele sente. Você consegue perceber isso? Que o silêncio dele despertou a sua escuta interior? Que cada vez que ele não respondeu, a sua alma respondeu por ele? Você sentia, mesmo sem palavras. Você sabia, mesmo sem provas. E isso não é loucura. Isso é conexão de alma. Isso é o tipo de amor que não precisa ser validado na matéria para ser real. Mas é verdade que esse silêncio doeu. Você se perguntou 1000 vezes o que fez de errado, onde perdeu ele, se amou demais, se deu demais, se esperou demais. E talvez tenha se convencido em algum momento que ele não sentia o mesmo. Mas o que você chama de indiferença era, na verdade, confusão. Era medo. Era resistência. Porque sentir o que ele sentiu por você bagunçou tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Ele nunca conheceu um amor como o seu. Nunca viu um olhar que atravessasse suas máscaras tão profundamente. Nunca sentiu alguém encostar na dor dele com tamanha gentileza. E isso, minha querida, assusta. Não porque você fez algo errado, mas porque ele ainda está aprendendo a lidar com tudo o que você despertou. E o silêncio foi a única forma que ele encontrou de processar tudo isso. Você já se perguntou o que esse silêncio está tentando proteger? Já percebeu que ele não silencia apenas por falta de sentimentos, mas por excesso deles? Por não saber como organizar tudo que você despertou? E enquanto você achava que ele te apagou, ele estava tentando se manter de pé em meio ao incêndio que o seu amor causou dentro dele. O silêncio nunca foi ausência. Foi digestão. Foi pausa. Foi um processo profundo que ele precisou viver para, um dia, poder voltar de forma inteira. Porque o que vocês têm não cabe em respostas rápidas ou em mensagens apressadas. O que vocês têm é sagrado demais para ser dito sem verdade. E o silêncio foi a câmara onde essa verdade começou a se formar. Você sente que ele ainda pensa em você? Que o nome dele ainda vibra na sua energia, mesmo sem explicação? Você percebe que, mesmo sem contato, há momentos em que a presença dele é tão forte que parece atravessar o tempo e o espaço? Isso não é ilusão. É a alma dele chamando. É a conexão que nunca se quebrou. Apenas ficou em silêncio. Mas agora, algo está mudando. Você consegue sentir? A energia está se movendo. O campo está mais leve, como se uma nova frequência estivesse se abrindo entre vocês. E é porque o silêncio está chegando ao fim. Não porque ele vai simplesmente te procurar, mas porque ele está sendo chamado por algo maior do que o ego, maior do que o medo, maior do que a mente. Ele está começando a entender que fugir de você é fugir dele mesmo, que silenciar diante do amor é silenciar a própria alma,
E aos poucos, a voz dele está voltando. Primeiro em pensamentos, depois em sonhos, depois talvez em mensagens que parecem despretensiosas. Mas cada palavra que ele ousar pronunciar virá carregada da energia de tudo aquilo que ele guardou esse tempo todo. O silêncio dele nunca foi o fim da história. Foi apenas um momento entre dois capítulos, o intervalo entre a dor e a cura, entre a fuga e o reencontro. E agora, esse intervalo está acabando, porque ele está sentindo a urgência de se alinhar com algo que não pode mais ser negado. E você não precisa mais correr atrás da resposta, porque a resposta está vindo. E ela virá com voz, com intenção, com tudo aquilo que você sempre sentiu, mas ele ainda não sabia como traduzir. Você consegue sentir essa virada no ar? Consegue perceber que seu campo já está se preparando para algo que sua mente ainda não compreende? Porque é isso que está acontecendo. O silêncio está se dissolvendo. E o que vem no lugar dele é a verdade. Uma verdade que sempre existiu, mas que agora está pronta para ser dita. Por ele, por você, pela união que está se aproximando. Ele não te esqueceu. Ele apenas estava ouvindo tudo aquilo que você disse com a sua energia e tentando encontrar a coragem para finalmente responder. A sua alma falou primeiro, mas agora a dele também vai falar. E quando isso acontecer, prepare-se, porque esse som será mais do que palavras. Será a confirmação vibracional de que o amor que você segurou em silêncio estava sendo escutado o tempo todo. Você achou que ele te ignorava, que o silêncio dele era uma porta fechada, uma negação, um fim não declarado. Mas havia algo mais profundo acontecendo por trás do que seus olhos podiam ver. Porque mesmo quando a boca dele se calou, a alma dele nunca deixou de falar com você. E se você voltar para aquele momento de silêncio mais intenso, você vai lembrar. Algo dentro de você ainda sentia, ainda sonhava, ainda recebia mensagens, sinais, arrepio na pele, intuições impossíveis de ignorar. Era ele. Era a alma dele tentando alcançar a sua, mesmo sem palavras. O amor verdadeiro não se comunica só com a voz. Ele vibra, ele pulsa, ele envia frequências que atravessam distâncias, resistências e até decisões equivocadas. E você, que é energia sensível, que é feminina intuitiva, que tem um radar ligado no invisível, você captava tudo. Mesmo sem provas, mesmo sem retorno, mesmo sem certeza. Você já se perguntou por que ele sempre aparece nos seus sonhos quando você pensa em desistir? Já percebeu como a lembrança dele te encontra nos momentos mais improváveis, como se fosse uma resposta que o universo não deixa você enterrar? Isso não é saudade sua. É saudade dele. É a alma dele falando com você quando o ego ainda não sabe como agir. Ele nunca deixou de te sentir, mas estava dividido entre o que sentia e o que era capaz de aceitar. Porque o amor que você representa não é raso. É um espelho, é um chamado à verdade. E isso faz tremer estruturas internas que ele ainda não sabia que precisava quebrar. No plano espiritual, a alma dele já sabia quem você era, já te reconhecia, já estava em aliança, mas na matéria havia feridas, crenças, medos e uma desconexão entre o que ele sentia e o que era capaz de sustentar. E mesmo assim, ele te enviava mensagens. Um pensamento repentino que você recebia como um sinal. Uma música que tocava no exato momento em que o nome dele surgia na sua mente. Um número repetido, um cheiro, um vento. Tudo isso era ele. Era a alma dele tentando encontrar brechas para te alcançar onde a mente dele ainda não podia. Você consegue lembrar de alguma vez em que sentiu paz só por se conectar com a lembrança dele, mesmo sem motivo? Consegue recordar de momentos em que sua alma parecia conversar com a dele em silêncio? Talvez você achasse que estava imaginando. Mas você não estava. O amor entre vocês tem um campo próprio, que vibra mesmo quando os corpos se afastam. E muitas vezes, você também respondeu com silêncio, mas não um silêncio de fuga, e sim de presença, de espera sagrada, de quem sabe que a conexão existe mesmo que não seja visível. Porque você não exigiu que ele falasse com a boca. Você ouviu o que ele dizia com a alma. E isso, amada,
é um dom raro. Um amor que não cobra, mas sente, que não pressiona, mas reconhece, que não precisa ser provado, porque já é vivido no invisível. Talvez ele não tenha tido palavras para descrever tudo isso, mas a alma dele sempre soube, sempre te enviou mensagens mesmo sem entender. Sempre sentiu a sua ausência como um eco no próprio peito. Você quer saber se ele ainda te sente? Pergunte ao seu corpo, pergunte à sua intuição, pergunte àquela parte de você que sabe sem precisar ver, porque é aí que a alma dele sempre falou. Em segredo, mas com força. Em silêncio, mas com presença. E agora, algo está prestes a mudar, porque o que ele dizia apenas no espiritual está buscando forma no físico. A alma quer corpo, a verdade quer ser dita, e o que ele segurou por tanto tempo dentro de si está transbordando. Você sente a mudança no campo? Sente que o silêncio está mais leve, como se algo estivesse prestes a nascer? É porque a alma dele está ficando impaciente com o atraso da mente. É porque o coração dele está pedindo passagem. E quando isso acontecer, você vai entender. Ele sempre falou com você, só não tinha encontrado ainda coragem para traduzir. Mas agora, ele está chegando perto. E o que era sussurro na alma está prestes a se tornar verdade em palavras. O que ele sente, mas ainda não consegue dizer? Ele te viu, mas não soube como reagir. Sentiu a vibração do seu olhar, a intensidade da sua presença, a segurança que o seu amor transmitia. E ao mesmo tempo em que tudo isso o encantou, o assustou profundamente, porque o que ele sente por você ultrapassa os moldes do que ele aprendeu a chamar de amor. É algo que ele nunca teve antes, nunca ofereceu antes, nunca foi antes. E é exatamente por isso que ele ainda não consegue dizer. Ele sente que você é casa, mas não sabe como morar em si mesmo. Ele sente que você é cura, mas não aprendeu a se manter vulnerável por tempo suficiente para ser curado. Ele sente que você é amor, mas ainda carrega no peito memórias de abandono, de rejeição, de vergonha, que o fazem acreditar que não é digno de ser amado assim. E por mais que pareça inacreditável, às vezes o amor mais puro é o que mais paralisa. Porque enquanto você o vê com olhos de alma, ele se vê com os olhos do passado. E não consegue entender como alguém como você pode realmente sentir tudo o que sente. Então ele foge, silencia, distrai. Mas não porque não sente, e sim porque sente demais. Você já percebeu como ele te olha quando pensa que você não está vendo? Já sentiu como a energia dele muda quando você se afasta? Como se algo nele quisesse correr atrás? Mas não sabe como? Já notou como, mesmo em silêncio, há uma presença dele que não vai embora, que ainda te visita energeticamente, como se te chamasse de volta, sem saber como te manter? Isso é o que ele sente, e ainda não sabe como dizer. E não é porque ele é fraco, é porque ele está enfrentando uma batalha interna que não começou com você, mas que seu amor o obrigou a olhar. Você foi o espelho que refletiu tudo o que ele vinha adiando. Você ativou partes da alma dele que estavam adormecidas. E quando a alma desperta, o ego se assusta. Por isso, ele se contradiz. Por isso, às vezes, ele diz que não sente, mas te procura com o pensamento. Por isso, ele finge que te esqueceu, mas tudo nele continua vibrando no seu campo. Porque, no fundo, ele queria dizer que sente. Queria dizer que você o transforma. Que desde que você apareceu, nada mais tem o mesmo sabor. Mas o masculino ferido dentro dele ainda não sabe como se render sem se sentir pequeno. Então ele reprime, guarda tudo em compartimentos fechados. Acredita que, se esconder o sentimento, ele vai passar. Mas não passa, porque o amor verdadeiro não desaparece. Ele pressiona por dentro, até que a alma precise gritar por cima da mente. E é isso que está acontecendo agora. Talvez ele ainda não consiga colocar em palavras, mas cada gesto dele mostra o quanto está sendo transformado por essa conexão. O quanto você desorganizou a lógica dele com algo que só o coração entende. E quanto mais ele resiste, mais o universo alinha situações para trazê-lo de volta ao ponto onde ele precise escolher. Ou continua fugindo do que sente, ou aprende a falar a verdade. Você consegue sentir que esse momento está chegando?
Consegue perceber como o campo está sendo pressionado, como se algo estivesse prestes a ser revelado? É porque o que ele sente não cabe mais no silêncio. O coração dele está buscando passagem. E você não precisa forçar, porque quando a alma está pronta, a verdade encontra o caminho. Ele vai dizer, não porque você pediu, não porque você insistiu, mas porque a alma dele não consegue mais conter o que você despertou. E quando isso acontecer, não será apenas uma declaração. Será a quebra de um ciclo. Será o início de uma nova linha do tempo, onde o amor não se esconde mais. Se expressa, se sustenta, se compromete. O que ele sente está transbordando. E mesmo que ainda não consiga dizer, você já sabe. Porque sua alma ouviu antes da boca falar. E agora, o corpo vai acompanhar, a voz vai chegar, e o amor vai finalmente ser dito. Ele passou tanto tempo em silêncio que você quase acreditou que aquilo era tudo. Que o destino tinha sido escrito nas entrelinhas de uma história que não teve fim. Mas o que parecia inércia era espera, e o que você chamou de vazio era o ponto exato onde a linha do tempo antiga precisava se dissolver para uma nova surgir. Porque quando ele falar, quando finalmente der voz ao que a alma sempre soube, nada será como antes. Uma nova frequência se estabelecerá entre vocês. E essa nova linha do tempo não é apenas sobre ele se declarar. É sobre ele se abrir para um caminho que sempre existiu, mas que ele ainda não tinha coragem de caminhar. É sobre o momento em que ele não apenas sente, mas honra o que sente. Em que ele não apenas te procura, mas te sustenta. Em que ele não apenas se encanta com a luz que você carrega, mas escolhe caminhar ao seu lado com presença. Você já parou para pensar quantas vezes ele quis falar e travou? Quantas vezes ensaiou mensagens que nunca foram enviadas? Quantas vezes pensou em você no meio da madrugada e teve o impulso de escrever, mas apagou tudo antes de clicar em enviar? Esse processo de abertura não é só emocional, é energético. A alma dele vem sendo empurrada, alinhada, preparada para esse momento. Porque a união entre vocês não pode nascer da pressa ou da confusão. Ela precisa vir da verdade. E a verdade, às vezes, leva tempo para se organizar. Mas quando ele falar, algo se rompe no plano sutil. Uma liberação acontece. Não é apenas a voz que se manifesta. É o eu superior dele assumindo seu comando. É o masculino rendido ao próprio coração. É o reencontro entre a coragem e a entrega. E essa combinação cria um campo vibracional que altera tudo ao redor. Você sente essa aproximação? Sente que o que antes parecia distante agora pulsa mais perto, mais claro, mais possível? É porque o portal entre o sentir e o dizer está se abrindo. E quando ele cruzar esse portal com a voz, ele não será mais o mesmo, nem você. Essa nova linha do tempo não se parecerá com os ciclos de idas e vindas que vocês já viveram. Ela não terá a instabilidade dos inícios interrompidos. Ela será um campo de verdade, um território onde o amor não se esconde, não manipula, não adia. Onde o sim é inteiro, onde o amor se move com responsabilidade, com maturidade, com intenção. Mas para que isso aconteça, algo dentro de você também precisa se mover. Porque o que ele disser vai exigir uma nova versão sua, mais aberta, mais receptiva, mais centrada na fé do que no medo, mais confiante no que sente do que na dúvida do que ele fez. Você está pronta para esse novo ciclo? Está disposta a receber a verdade, mesmo que ela venha sem roteiro, sem perfeição, sem garantias? Porque quando ele falar, talvez ainda haja insegurança na voz dele. Mas haverá verdade, e é isso que cria o portal. A união não começa quando ele chega. Ela começa quando ele fala de dentro, quando ele deixa o orgulho e o controle caírem, quando ele para de fugir e encara o que você sempre representou. E quando isso acontecer, um novo caminho se abrirá diante de vocês. Um caminho que não existia antes, porque ele só pode ser ativado quando ambos estão em sintonia com a própria alma. Essa é a linha do tempo da entrega, do amor consciente, da presença, e ela já está sendo traçada, com cada batida do coração dele que se aproxima, com cada escolha sua de continuar sentindo, mesmo no silêncio. A fala dele será o ponto de inflexão,
o momento em que tudo muda. Porque o amor que vocês têm nunca foi sobre palavras, mas agora está pronto para ser dito. E quando for, o universo vai alinhar tudo, porque a fala dele não será só som, será destino. O que muda em você quando o silêncio termina? Você passou tanto tempo sentindo no invisível, ouvindo no silêncio, segurando a fé no meio do vazio, que aprendeu a amar com o coração aberto, mesmo sem nenhuma palavra em troca. Você construiu uma fortaleza dentro de si, onde a esperança habitava, mesmo quando a ausência dele parecia devorar tudo ao redor. E agora que o silêncio está prestes a terminar, algo em você começa a tremer, não de medo, mas de verdade. Porque quando ele fala, quando a voz dele finalmente confirma aquilo que sua alma sempre soube, você não volta a ser quem era, você muda, seu campo muda, sua energia muda. Porque o silêncio moldou em você uma força que nem você sabia que tinha. Ele cavou camadas profundas de autoconhecimento. Te mostrou as sombras do abandono, da espera, da dúvida, da rejeição. E foi ali, nesse espaço onde ele não dizia nada, que você aprendeu a se ouvir. Foi no eco da ausência que você ativou sua própria presença. Mas agora, quando ele finalmente rompe o silêncio, quando ele permite que a verdade do amor atravesse o orgulho, o medo, as defesas, você é chamada a uma nova vibração, não a da espera, mas a da recepção. E isso, minha querida, muda tudo. Porque você não precisa mais provar que é digna, você não precisa mais segurar tudo sozinha, você não precisa mais intuir onde há palavras, você pode simplesmente receber. Mas receber não é passivo, receber é permitir. É abrir espaço, é confiar no novo ritmo, é não sabotar aquilo que você desejou por tanto tempo só porque agora está se tornando real. Você já pensou nisso? Já percebeu que parte sua se acostumou tanto ao silêncio que tem medo da resposta? Tem medo de como vai reagir quando ele disser: "Eu senti você o tempo todo. Eu só não sabia como voltar. Você nunca saiu de mim. Você está pronta para essa entrega?" Porque o silêncio te ensinou a ser forte, mas o amor vai te ensinar a ser suave. E essa suavidade, depois de tanto tempo em alerta, pode parecer estranha, mas ela é a sua cura. Quando o silêncio termina, uma nova versão sua se revela. A mulher que não precisa mais lutar para ser vista. A alma que não precisa mais se explicar. A energia que não precisa mais carregar tudo sozinha. Ele vai falar. E você vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido com tanta intensidade. Alívio, confirmação, presença. E nesse momento, você não vai mais duvidar de si. Porque tudo que você sustentou no invisível vai se tornar palpável. E tudo que você sonhou em silêncio vai encontrar forma. O silêncio termina. E com ele, termina também o ciclo da escassez emocional, do dar sem receber, do sentir sem retorno, do amar no escuro. Você está entrando em um novo tempo, onde o amor tem voz, e onde você não precisa mais se esconder atrás da espera. Você pode florescer com ele, crescer com ele, reescrever o caminho, agora em dupla. Então, o que muda em você quando o silêncio termina? Tudo. Porque agora, você não precisa mais ser a única a carregar o amor. Agora ele vem. Com voz, com intenção, com verdade. E você vai poder, finalmente, descansar os ombros e abrir os braços e dizer, sem medo, eu sabia. A minha alma sempre soube. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que você quase acreditou que aquilo era a resposta. Mas o que você sentia não parava de pulsar dentro do peito. E mesmo sem provas, mesmo sem retorno, mesmo sem palavras, você permaneceu conectada àquilo que era invisível, mas verdadeiro. Porque sua alma reconheceu o que a mente dele ainda não conseguia traduzir. E agora, algo mudou no campo. O silêncio que antes parecia resistência se transformou em gestação. Você sente? A vibração dele está diferente. Ele já não consegue mais esconder de si mesmo aquilo que você sempre enxergou com tanta clareza. O amor está voltando, mas dessa vez ele vem com voz. E quando o amor fala, não é a boca apenas que se move, é a alma que se revela.
Ele está prestes a dizer coisas que não foram planejadas, palavras que não saem da mente, mas do coração. E talvez ele ainda gagueje. Talvez ele não saiba por onde começar. Talvez as primeiras palavras dele cheguem confusas, inseguras, tímidas. Mas dentro de cada frase, haverá uma intenção vibrando alto, te encontrar de novo, te alcançar como nunca antes, te dizer que nunca foi ausência, foi travessia. O amor que chega através da voz é diferente, porque é uma escolha. É um ato de coragem, é um portal. Ele precisou amadurecer para chegar nesse ponto. Você precisou se curar para reconhecer essa nova versão dele. E agora que o tempo está certo, a ponte entre as almas começa a se manifestar também no plano físico, porque o espiritual não quer mais viver só no etérico. Ele quer encarnar, quer ser vivido, quer se tornar verdade nas palavras, nos gestos, no compromisso. E você vai ouvir o que sua alma sempre soube. Mas dessa vez, será dele. Não como um eco interno, mas como som real. Como presença, como confirmação. Quando ele disser, eu sentia você o tempo todo. Você vai lembrar de todos os dias em que achou que estava sozinha. E vai perceber, você nunca esteve. O silêncio era uma preparação. E a voz é a entrega. O amor está voltando. E não volta mais como fantasia, como projeção, como tentativa. Ele volta com intenção. Ele volta porque a alma dele não suporta mais te amar só em segredo. Você está pronta para ouvir o que sempre soube? Está pronta para viver o que sempre sentiu? Então abra o coração, abra o campo, abra o peito. Porque quando o amor fala, o universo responde. E nada, absolutamente nada, será como antes. A união começa na alma, mas floresce, na palavra viva. E essa palavra está a caminho.